a palavra do Senhor agora e vamos ter um momento em que eu quero compartilhar com você esta palavra que não é do pastor Vitor Hugo, é a palavra de Deus. Palavra que não volta vazia, palavra que abençoa, palavra que é viva, que é eficaz, não é? Palavra que transforma a nossa vida, o nosso coração, que restaura o nosso viver, apesar dos momentos difíceis, das lutas e das dificuldades. Hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. E eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta nesse texto. Pode ser que a tradução que você tem, que você esteja usando, seja um pouco diferente da tradução que eu estou usando. Mas eu gostaria muito que você estivesse com a sua Bíblia aberta, acompanhando. Eu vou mencionar os textos bíblicos. Hoje eu quero me deter única e exclusivamente em Romanos, no capítulo 8. E eu quero ler e quero usar um texto que é conhecido como o Cântico de Vitória. Você já pensou nisso? Você já pensou que é isto que nós queremos, é isto que nós precisamos, é isto que nós almejamos? É isso que o mundo está precisando experimentar nesse momento? É isso que você e eu precisamos experimentar nesse tempo? Talvez estejamos cansados, talvez estejamos sobrecarregados, talvez estejamos tensos, aborrecidos, talvez estejamos ansiosos, não somente com aquilo que tem nos acontecido, mas aquilo que tem acontecido no mundo inteiro, aquilo que tem acontecido no nosso país, pessoas queridas que nós conhecemos e que estão passando por momentos difíceis, não é? Então, talvez esse é o momento que você diga assim: pastor Vitor Hugo, eu estou precisando cantar a vitória, eu estou precisando, como Paulo, deste cântico de vitória. É interessante que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a mais longa, a mais sistemática e a mais teológica de todas as cartas, de todas as epístolas do apóstolo Paulo. E ao tempo que é uma carta que tem estas características, é uma carta que tem mensagens profundas para o nosso coração. É uma carta, uma mensagem que tem sentido, e sentido bem claro. E aqui no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo de número 31, nós encontramos o cântico da vitória, ou cântico de vitória. E começa o versículo 31 dizendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, aquilo que está acontecendo? Que diremos, pois, aquilo que nós estamos vivenciando? Que diremos, pois, aquilo que nós temos experimentado na nossa vida, no nosso país, no mundo inteiro? Aquilo que nós nunca pensávamos que um dia poderíamos enfrentar. Que diremos, pois? Esta é a pergunta. Mas é interessante que este cântico de Paulo é um cântico, como disse, conhecido como o cântico de vitória. E por que isso, pastor Vitor Hugo? Eu vou te dizer por quê. Porque o projeto de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, é que a nossa vida possa ser marcada por vitórias. Por vitórias. Esse é o projeto de Deus, e não por derrotas. É claro, nós enfrentamos momentos difíceis, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos problemas, não é? Nós passamos por dificuldades, mas independentemente, o projeto de Deus para mim e para você é que possamos experimentar vitória no nosso dia a dia, vitória na nossa vida. E eu não sei como você está, mas eu queria dizer para você o seguinte:
Deus quer que você experimente vitória. Deus quer que você experimente vitória. E eu acho que você pode dizer amém. Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus espera. Desde o início de todas as coisas, Deus tem colocado à disposição do homem, à minha disposição e à sua disposição, tudo aquilo que nós precisamos para experimentarmos vitória, para sermos vitoriosos. O próprio apóstolo, ele diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em todas as coisas. Significa que circunstâncias diferentes, estilos de vida diferentes, vivendo em lugares diferentes, de classes sociais diferentes, mas se nós confiamos no Senhor, se nós confiamos em Deus, se nós temos essa experiência com Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. É o que nos diz a palavra do Senhor. E a minha vida e a sua vida deve ser marcada por vitórias. E por que nós nos identificamos tanto com vitórias, pastor? Por que nós nos identificamos tanto com vitórias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com aquilo que nós nos propomos a fazer, na nossa profissão? Alguém já disse que nós nos identificamos por vitória, com vitórias, porque vitórias, elas aumentam a nossa autoestima. Vitórias favorecem que a nossa autoestima esteja lá em cima. Por isso nós nos identificamos com vitória. Também vitória na nossa vida não nos deixam frustrados. Ninguém gosta de ser frustrado, ninguém gosta de viver a vida de frustração. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E quando nós temos vitórias em nossa vida, nós temos uma experiência diferenciada no nosso viver. Uma outra coisa também que vale a pena destacar aqui é que vitórias, elas, se não servem para mais nada, elas servem para fortalecer a nossa fé, para que estejamos firmes na fé, para que estejamos investindo na fé, para que estejamos realmente buscando cada dia mais a presença de Deus. É isto que acontece quando nós temos uma vida marcada por vitórias. E Paulo, nesse texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, Paulo está falando de vitórias. E eu quero destacar aqui algumas lições que podem servir para mim, para você, e com certeza servem para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa entender aquilo que Deus tem estabelecido para nós na sua palavra. A nossa vida é marcada por vitórias quando alguns aspectos são identificados em nós. Não é assim, eu quero experimentar vitórias, mas existem algumas coisas que eu e você precisamos cumprir para que essas vitórias, elas se tornem realidades na minha vida, no meu dia a dia, na minha profissão, na minha família, em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, Então existem aspectos que a gente precisa considerar na nossa vida, e a nossa vida, ela é marcada por vitórias quando nós estabelecemos, e isso é muito importante, a nossa fé, e a nossa fé está como que conectada com Deus. Você está agora me acompanhando aqui por esse canal, porque você está conectado.
Se você não estivesse conectado, você não teria como ver a minha imagem e ouvir a minha voz. Você não teria como participar desse momento. Conexão é uma palavra da moda hoje, principalmente nessa época digital, não é isso? O que precisa acontecer é o seguinte: a minha vida, a minha fé precisa estar conectada com Deus. Conectada com Deus. E se eu estou desconectado de Deus, da minha fé em Deus, aí, queridos, a gente não consegue alcançar vitória. Esse texto é muito maravilhoso, porque Paulo diz logo no versículo 30 e 31 de Romanos 8: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua, e ele acrescenta dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida, o Senhor tem para nos dar, para nos oferecer. E esse texto é maravilhoso porque diz: se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, quem será contra nós? Nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa época, é muito importante que estejamos conectados com Deus, para que a gente tenha certeza que diante da luta, diante das dificuldades, diante da enfermidade, diante da dor, diante da saudade dos queridos, não é? Diante da saudade de estarmos juntos, reunidos na igreja de Cristo, para juntos estarmos louvando e participando num só local desse culto, ainda que hoje estejamos mais uma vez juntos em lugares diferentes, mas quando nós estamos conectados com Deus, nesses momentos nós temos a certeza de que na hora da luta, na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora que eu estou passando por um momento de frustração, na hora que eu estou passando por um momento de crise, nesse momento, nesta hora, eu sei que Deus está comigo. Eu sei e eu me lembro, porque eu estou conectado com Deus. Preste atenção, eu estou conectado com Deus, então eu me lembro de quem está ao meu lado. E aí eu sei que Deus está do meu lado. E aí você sabe que Deus está do seu lado. E isto faz a grande diferença. E isto faz com que você seja abençoado cada dia mais e experimente vitória na sua vida, vitória na sua casa, vitória em todos os momentos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você pode fazer e experimentar isso no seu dia a dia. Esse texto de Romanos 8, o cântico da vitória, é aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós almejamos, é aquilo que nós necessitamos, e é aquilo que nesse tempo, mais do que nunca, nós queremos experimentar na nossa vida. Nós queremos experimentar na nossa vida. Eu tenho dito, queridos, que esse nosso encontro aqui, esta live, na verdade, não é aqui uma pregação que o pastor Vitor Hugo vai fazer, não é? Mas é um bate-papo, é uma troca de experiência. É como se eu estivesse sentado aí na sua sala, na poltrona da sua casa, né, na cadeira aí, na mesa, estivesse com você, com a sua família, e abrindo a palavra de Deus e compartilhando a palavra de Deus. Então é um momento assim, porque aí a gente cresce, a gente se desenvolve, né? A gente vai se aperfeiçoando cada dia mais na fé e na vontade de Deus para o nosso viver. Então a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é esta: a nossa
vida é marcada por vitórias quando nós estabelecemos na nossa fé, a nossa fé está conectada com Deus, ok? Está conectada com Deus. Eu não vou, de forma alguma, ficar desconectado de Deus, porque senão eu não vou ter vitória. Eu quero ter vitória e eu quero continuar com a minha fé conectada em Deus. Segunda lição, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, de Romanos capítulo 8, nesse cântico de vitória, a partir do versículo de número 31, é que eu experimento vitória, minha vida é marcada por vitória, vitória permanente. A minha vida experimenta essas conquistas, porque isto acontece quando nós temos a garantia, não dos homens, nós temos a garantia do poder de Deus em nós. Isto é maravilhoso. Queridos, a gente tem ouvido tantas coisas que nos entristecem, não é? Que nos fazem sofrer. Nós estamos orando e orando pelo nosso país, porque o que nós temos visto, infelizmente, nos fazem sofrer. A gente tem visto corrupção, mentira, a gente tem visto tanta coisa que desvios. Essas coisas nos fazem sofrer. Então a minha vitória, a sua vitória, ela não está baseada em circunstâncias momentâneas, passageiras. Ela não está baseada em pessoas. Ela está baseada e garantida no poder de Cristo em nós. É isto, é exatamente isto que a palavra de Deus está a nos dizer. Os versículos 33 e 37, Paulo, nesse capítulo 8 de Romanos, e você que está me acompanhando, ou marcando aí para depois ler, Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo começa a enumerar. Ele diz: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? O perigo? A espada? E aí ele continua dizendo assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo sentencia esse texto de uma forma maravilhosa, dizendo assim: mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Como? Por meio daquele que nos amou. Você e eu, nós somos mais do que vencedores. Não por nós mesmos, não por aqueles que nós conhecemos ou que nós acreditamos, mas por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor. Tudo vai passar, tudo vai ficar para aí. Esta vida é passageira, e nós sabemos disso, não é? Esse tempo que nós estamos vivenciando é um tempo difícil. Tudo vai ficar para aí. Então, você precisa aproveitar a vida agora, nesse tempo. Aquilo que está te desgastando, aquilo que está roubando a sua paz,
aquilo que está roubando a sua alegria, aquilo que está roubando o seu contentamento com seus queridos, com seus familiares, com seus amigos, talvez com os irmãos da sua igreja, talvez com pessoas, familiares próximos, e que não está servindo para edificar. Não é o propósito de Deus para a sua vida, querido. Deus quer que você experimente vitórias no seu viver. Deus quer que você experimente conquistas na sua vida. E esse texto fala que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, a minha vida e a sua vida pode se caracterizar como uma vida de vitórias. Paulo está dizendo isso nesse texto de Romanos 8, a partir do versículo 31, o cântico da vitória. E como isto acontece? Isto acontece quando a minha fé está conectada com Deus. Eu não posso perder a conexão com Deus. Entende? Eu não posso perder. Segundo lugar, quando eu tenho a confirmação, eu estou querendo manter dentro de mim mesmo, na minha mente, no meu coração, que a garantia que eu tenho da vitória, ela não está baseada nas circunstâncias, nas pessoas. Não, ela está baseada no poder de Cristo que habita em mim. Oh, que coisa! No poder de Cristo que habita em mim, que habita em você. Aí sim você tem a vitória, aí você tem a conquista. Por isso que o apóstolo diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ok? Terceiro lugar, para encerrar. Essa minha live é bem objetiva. Não adianta ficar aqui gastando muito tempo, não. Eu quero ser objetivo, no nome de Jesus, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, e compartilhando com você a palavra de Deus. A palavra de Deus, esta sim, esta é verdadeira e eficaz, não é isso? Mas a terceira coisa é que eu tenho uma vida marcada de vitórias quando eu, além de estar conectado com a minha fé em Deus, quando eu estou mantendo, cultivando, conservando, que a garantia que eu tenho da vitória não está nas circunstâncias, mas está no poder de Cristo que habita em mim. Paulo diz uma terceira coisa muito importante aqui. Ele diz que eu tenho esta conquista e tenho esta certeza, e a minha vida é marcada pela vitória, quando eu estou firme na convicção de que eu sou amado pelo Pai. Eu sou amado pelo Pai, por Deus. Você e eu somos amados por Deus. Então, não fique triste, não fique abatido, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Você é uma pessoa muito importante, você é amada pelo Pai. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você de tal maneira. Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ele mesmo declara aqui na sua palavra, com amor eterno, com amor eterno, te amei. Isso significa dizer que o amor de Deus por você e por mim jamais passa. E os versículos 38 e 39 desse cântico de vitória de Romanos 8, Paulo está dizendo assim, porque eu estou bem certo. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não tenho dúvidas.
Não tenho dúvidas. Eu tenho absoluta certeza. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. E aí ele completa dizendo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Isso somente nós conquistamos através da fé em Deus. Quando a nossa fé está conectada com Deus, quando nós estamos conectados com o Senhor. Isto só acontece com aquele que tem a garantia firmada no amor de Cristo que em nós habita, que foi derramado em nossos corações. Isto só acontece quando nós temos esta convicção de que esse amor do Senhor é um amor eterno, que não tem fim. E aí, confiando em Deus, eu jamais vou ficar decepcionado. Vou enfrentar lutas, vou enfrentar problemas, vou enfrentar dificuldades. Porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com Cristo, presta atenção agora, por favor. Com Cristo, somente com Cristo, você e eu podemos ser vencedores. Você não vai ser vencedor sozinho, na sua casa, na sua família. Você não vai ser vencedor sozinho. Somente através de Cristo nós somos vencedores. E não somente vencedores, mas somos mais do que vencedores. Se ser vencedores é uma bênção, imagine ser mais do que